Olá, eu sou o Mauro Fella, esse é o canal Destino Belém. E para quem é assinante do canal, é meio estranho me ver falando justamente tudo isso dentro de casa. Eu, quando tenho um tema específico, eu uso um ponto turístico, um monumento, o que seja, para ilustrar justamente o tema e, em geral, eu faço minhas apresentações fora de casa. Estou sempre na rua aqui em Belém. Só que eu estou no momento de algumas adversidades, não significa que eu estou sem um momento de criatividade, pelo contrário, eu tenho trabalhado em alguns temas para os futuros vídeos aqui do canal, mas o fato é que faz 2 semanas que eu não faço vídeo, eu queria então dar uma justificativa de que é por problemas pessoais, mas logo eu volto, eu prometo. Mas daí eu resolvi, pelo menos nesse final de semana, não deixar o canal no vácuo. Por isso eu fui encontrar no Facebook, na página da agência de turismo Paralelo 30, da região do Vale dos Sinos, lá no sul do Brasil, uma entrevista que eu dei no ano de 2020, em julho. Numa época em que a pandemia estava, eu acredito que no auge no Brasil, a gente estava mais ou menos relaxado por aqui, mas logo depois a gente voltou a ter um lockdown terrível. De qualquer maneira, nessa entrevista, eu falei um pouco da minha experiência como guia pela Alemanha, porque eu trabalho, inclusive, acompanhando grupos da Paralelo 30 aqui na Alemanha e na Europa. Em 2017, por exemplo, a gente trabalhou junto fazendo os caminhos de Lutero. Em 2020, eu ia fazer o sul da Alemanha com grupos da Paralelo 30, mas a pandemia veio e isso acabou não acontecendo. Por isso a gente foi para o nível do virtual. A entrevista foi justamente para falar um pouco da minha experiência e conhecimento de algumas cidades da Alemanha, incluindo Berlim, Potsdam, Heidelberg, e eu queria então compartilhar esse vídeo com vocês como uma forma, primeiro, de justificar que sim, eu continuo trabalhando e nesse momento eu não consigo entregar nenhum vídeo inédito, então pelo menos eu quero deixar algum conteúdo. Talvez o vídeo para quem mora na Alemanha ou para quem já viajou muito por aqui pode ser bastante trivial, mas para quem ainda quer algum tipo de inspiração, eu quero viajar para a Alemanha, mas eu não sei para onde, né? Como fazer um roteiro, talvez esse vídeo possa ser uma forma de você dar o primeiro passo para decidir para onde ir, o que prefere fazer, porque as cidades aqui são interessantíssimas e o país é muito heterogêneo, tem muito o que se fazer. Então fiquem com essa entrevista que eu dei para a AID, a proprietária do Paralelo 30. É um vídeo um pouco mais longo, mas bastante interessante. A gente conversa sobre a minha história de vida, por que eu cheguei na Alemanha, mas também conversamos sobre, como eu falei, essas diferentes cidades da Alemanha. Tem Berlim, Potsdam, Frankfurt, Heidelberg, a região do Reno, também falamos um pouquinho de Munique. E rapidamente falamos também dessa história, desse roteiro dos Caminhos de Lutero que foi feito em 2017. Todas as informações sobre a Paralelo 30 estarão justamente na descrição desse vídeo. E antes da gente começar essa entrevista, eu pediria para você então deixar um like, comentar esse vídeo, porque isso ajuda muito na visibilidade. O algoritmo do YouTube vai entender que alguém está se interessando por esse vídeo, né? E se você não é ainda inscrito no canal, inscreva-se, porque o canal tem bastante conteúdo para quem se interessa pela Alemanha e por viagens. E só um detalhe. Eu me apresentei como sendo o guia do Pela Alemanha. Pela Alemanha é um projeto que eu tenho de um blog em que eu falo de várias cidades que eu conheço da Alemanha. Só que o Destino Belém, que também é um blog e que vocês conhecem, muitos de vocês conhecem aqui como sendo um canal do YouTube, tomou muito meu tempo. Então, Pela Alemanha está, pelo menos nesse momento, em segundo plano, apesar de eu continuar, como eu disse, trabalhando, agora não no momento, mas futuramente, novamente, como guia, tanto em Berlim, nos arredores, e também guia acompanhante por várias cidades aqui da Alemanha. Agora sim, me acompanhe nessa entrevista. Essa é mais uma live da Paralelo 30. Hoje nós estaremos aqui com um convidado direto da Alemanha. O tema hoje é este país que nós temos um carinho afetivo aqui também, no Rio Grande do Sul. Então, hoje a gente está com o Mauro aqui. Deixa eu chamar o Mauro para a nossa live. Tudo bom, Mauro? Tudo bem, Mauro
Mauro é nosso parceiro, então, na Alemanha. Mauro recebe os nossos grupos lá. Queria apresentar vocês. O Mauro já mora há mais de 13 anos na Alemanha. E a gente vai estar fazendo um bate-papo hoje, falando de como é que está a situação por lá agora, como é que está o turismo na Alemanha e falando um pouco sobre esse destino. Então, Mauro, pode te apresentar, dizer como é que tu foi parar na Alemanha, como é que tu trabalha com turismo aí, como é que chegou a trabalhar com turismo. Mauro é sociólogo, né? E acabou trazendo esse conhecimento da sociologia para os turistas, né? Enriquecendo as viagens, então, dos nossos turistas na Alemanha. Um prazer te ter aqui conosco hoje, Mauro. Obrigado, Aide. Como eu cheguei na Alemanha, essa é uma pergunta que nunca vai ter resposta. Claro que existe, eu cheguei, né? Mas porque eu quis vir, a vida é muito doida nesse aspecto, né? Ela nos faz escolher, a gente tem escolhas completamente diferentes na vida. Eu jamais pensei que um dia eu ia viver na Alemanha, mas o dia que eu me apaixonei por Berlim, né, a capital da Alemanha, daí eu falei, eu quero um dia viver nesse país. A primeira vez que eu visitei Berlim. Isso foi em 2004, eu ainda fazia mestrado na Unicamp, né, onde eu defendi minha dissertação, né, minha tese em sociologia, e daí eu, em 2004, 2007, ou seja, 3 anos depois, eu cumpri a minha promessa a mim mesmo de mudar, e cheguei. Né? Desde 2007 eu estou aqui, estou há 13 anos, e como guia turístico eu trabalho desde 2011, ou seja, quase há 10 anos, há 9 anos. Trabalha acompanhando grupos individuais também, né? Sim, na verdade eu trabalho com grupos individuais, com grupos grandes de 30, 40 pessoas, né? Tanto recebendo, eu sou receptivo para algumas empresas brasileiras aqui na cidade de Berlim, como guia local. Eu sou guia local também nas cidades de Dresden, Hamburgo, Wittenberg, Heidelberg, campo de concentração aqui próximo, né? A gente diz que é Potsdam, claro, que é do lado de Berlim. Eu vou dizer que é outra cidade, porque é outra cidade, mas faz parte, entre aspas, do pacote Berlim. Né? Então, eu sou guia local em todas essas cidades, mas acompanhante em muitas cidades da Alemanha. Né? Sim, faz um roteiro todo da Alemanha, né? Que nem esse grupo que nós tivemos em 2017 é um grupo que fez várias cidades dentro da Alemanha, né? Justamente, principalmente no leste da Alemanha, né? Lembra? Na verdade, Sim, começando por Berlim, a gente começou em Berlim, depois foi para Wittenberg e foi conhecendo, era um belo roteiro comemorando os 500 anos da Reforma Protestante, a história de Lutero, e daí a gente foi conhecendo um pouquinho onde ele nasceu, onde ele se converteu, né, que foi Erfurt, e foi muito belo. Esse grupo foi em 2017, né, exatamente em comemoração aos 500 anos da Reforma, e a Alemanha nós temos um carinho afetivo muito grande pela Alemanha, porque São Leopoldo, que é a cidade da Paralelo 30, a cidade onde nós estamos, é o berço da colonização alemã no Rio Grande do Sul, né? Eu tinha comentado isso contigo, Mauro, não sei se tu tinha feito essa conexão. Como é que foi para ti aprender o alemão aí, Mauro, quando tu chegou? Não falava alemão, né? Dessas piadas que contam de falar alemão, né? A que mais me marcou foi: para aprender alemão você precisa mais que uma vida. E eu sinceramente, eu tenho facilidade para falar línguas, muita facilidade, tanto eu falo 6 e falo bem, eu falo bem a 6, assim, mas demorou de qualquer maneira. O alemão foi muito difícil. Muito difícil, uns 4 anos. Quanto aos dialetos, né, tem o suíço, é uma dificuldade para entender alguns mesmo, mas ou mesmo Munique, né, eles falam bem diferente. Sim, ali na região da Bavária, né, bem complicado. Mauro, vamos mostrar um pouquinho dos destinos, então. A gente tem uma apresentação aqui com fotos. Então, tá. Então, aqui tem
Mapinha da Alemanha, né? Só para quem, como eu falei, assim, né? A Alemanha aqui para nós é muito familiar, mas só para situar as pessoas, né? As fronteiras ali também, que a Alemanha fica bem no centro, né? Faz fronteira com a Holanda, a Bélgica, a França, a Áustria, a República Tcheca, a Polônia, né? Então, como tu falou, né? É um lugar de fácil acesso para vários países, que pode ser ponto de partida para vários países também, né? Sim. É muito comum, eu acho que o highlight em geral é Berlim, Praga, Viena, Budapeste, por exemplo, né? Que você deve ter bastante cliente para isso, né? Sim, a gente tem um roteiro também que faz mais essa parte do leste europeu, mas aqui também a gente procura sempre, quando faz um roteiro de Alemanha, de se deter mais na Alemanha mesmo, né? Em cidades menores, as pessoas têm bastante curiosidade. E aqui, então, na apresentação, a gente dividiu em 4 partes, né? Essa primeira parte seria Berlim e arredores, né? Que é onde tu estás agora, né? E tem feito... Como é que é a temperatura em Berlim nessa época? Olha, pode ser uma desgraça, desculpa o termo. Mas esse ano está muito bom. É o verão ideal, ou seja, não está passando de 30 graus. O grande problema da Alemanha é como não faz muito calor, eu acho que eles não investem muito em ar-condicionado. Exatamente. Né? Esse é o problema na maioria de vários países da Europa, né? Então, o calor, o verão é curto, mas é muito quente. Eu moro, por exemplo, o meu apartamento aqui, ele é face sul, ou seja, ele está de cara para o Equador, né, para a linha do Equador. Então, o sol entra aqui o tempo todo. Eu não tenho cortina aqui, e daí chega a época do verão, que teve esses últimos 3 anos, o verão foi insuportável. Chegou a fazer 38 graus, 37. Eu não suportava ficar dentro de casa. Mas aí também tem que aproveitar todo o raio de sol que tem, né? Porque depois é tão longo, né? Assim, em termos de época boa para viajar, se você quiser pensar, né, já que a pergunta é sobre clima agora, assim, época muito bonita, eu acho maio, que é mês das flores aqui, é muito lindo. Céu azul, aqueles 18 graus, 19 graus, que eu acho que todo mundo gosta, até no Brasil, né? Sim, a temperatura de ar-condicionado, né? Justamente. E daí, setembro, outubro também é bom. É claro que no verão é bom. Vai depender sempre do que você quer fazer, né? E quando você pode viajar, muita gente não pode viajar que não seja em julho, né? Sim, esse grupo que nós tínhamos programado para esse ano sairia em maio, final de maio, início de junho, que é uma época bem boa, né? Muito boa. Primavera. Mas então me fala um pouquinho de Berlim, Mauro. Aqui tem uma foto, uma panorâmica, né? Essa parte da foto aqui, a parte de Berlim que era oriental? Não. Deixa eu tentar só reconhecer que ponte é essa. Onde está essa foto? Ok, é na Ilha dos Museus. Era Berlim Oriental. Aqui à esquerda da ponte está toda a Ilha dos Museus. São cinco museus, né? De arte greco-romana, pinturas alemãs até o século XIX, a arte egípcia, Oriente Médio e daí esculturas. É a maior quilômetro quadrado de museus do mundo, né? Que é a Ilha dos Museus, e isso aqui ficava na parte oriental, ficava na ex-Alemanha Oriental, ficava na ex-Berlim Oriental, né? Ou seja, Berlim, como a gente fala, não é o termo correto, comunista, né? O correto preciso é socialista, né? Mas vale os dois. E agora não tem mais essa distinção na paisagem, né? Eu tive em Berlim a primeira vez. Tem a ideia, tem sim. Na verdade, tem a arquitetura, sem dúvida, mas não tem mais o muro, você tem razão. Mas na arquitetura, eu tive em Berlim a primeira vez em 1992. Então foram assim, 3 anos depois do muro ter caído. E a gente passava depois ali aonde era o muro, né? Passava para o lado de Berlim Oriental e era uma cidade cinza, antiga, assim, meio triste, né? Caindo aos pedaços.
E agora, não, isso não tem mais, né? Talvez Isso tenha um não. pouco de diferença na arquitetura, Estilo, justamente. mas Berlim Oriental é muito viva. Tanto que esse canal é aquele canal que passa no meio do parque, né? Onde tem o Biergarten ali, né? Esse já é o rio, na verdade, viu, Aide? É o Rio Spree, e ele corre, logo em seguida aqui, já vai aparecer o Reichstag, vai aparecer o Tiergarten, né? E o Tiergarten daí é onde há Biergartens também. Uhum. Que é uma delícia, né? Uma cerveja num Biergarten, numa tarde ensolarada, não tem nada melhor. Não. E aqui essa foto é onde, Mauro? Esse é um monumento ao Holocausto, fica do lado do Portão de Brandemburgo. Eu sempre digo que é muito simbólico que um monumento que dá para perceber que são como se fossem tumbas ou lápides, né? Ou é um cemitério, né? É um cemitério, obviamente é apenas uma simbologia de cemitério, não tem ninguém morto aí, mas imagina que os alemães fazem num quarteirão todo, do lado do Portão de Brandemburgo, um monumento que não é a favor da história heróica dos alemães, mas da vergonha que é esse momento que foi para a Alemanha o período em que Hitler esteve no poder e que levou à morte de 6 milhões a 6 milhões de judeus, né? Então é muito forte, é do lado do Portão de Brandemburgo, né? Que é o símbolo alemão. Para que isso não aconteça de novo, né? A gente precisa dessa memória para lembrar que isso aconteceu e para que não aconteça de novo, né? E às vezes as pessoas questionam, né? Por quê? Mas é uma coisa tão triste, vamos esquecer. Não, por favor, não esqueçam, né? Que senão a gente corre o risco de acontecer de novo. E só para complementar sobre o que você tinha comentado, quando você visitou a Berlim em 1992, você disse? Em 92. Tá vendo aqueles prédios lá ao fundo? Sim, sim. Esses prédios são do Sony Center. Eles são do ano 2000. Não, nada daquilo existia, né? Era outra paisagem, era bem, bem diferente. E aqui o Portão de Brandemburgo, né? Caminhou 300 metros saindo ali do memorial, caminha 300 metros em direção ao norte e você chega no Portão de Brandemburgo. Que foi bem emblemático em 89, né? Toda a abertura da Alemanha, as festas, né? As comemorações aconteceram bem aqui, né? Não, mas é um lugar de comemorações de Berlim, né? Justamente. O Portão de Brandemburgo. E ainda dá para se visitar, tem o Checkpoint Charlie, ainda tem essa visita do lado. O Checkpoint Charlie, eu acho que ainda funcionava quando você visitou, não funcionava ainda? Não, passava livre, né? Tu tinha... Mas os soldados estavam lá, né? Estavam lá, só que tu passava, né? Tu não tinha... Eles saíram só em 95. Não, foi bem interessante. Eu queria ter ido antes ainda, né? O interessante seria conhecer ainda quando era... Na época em que existia a Berlim Oriental, claro. Mas foi bem recente ali, foi bem legal ter esse momento histórico também, né? Aqui é um detalhe, né? A quadriga, né? Aí em cima tá a quadriga. E a quadriga aí é o símbolo da vitória, os 4 cavalos. Quadriga de quadriga, né? São 4 cavalos levando uma deusa aí, a deusa da vitória. Tem essa águia, não pensem que essa águia é do nazismo, não é. É a águia dos Hohenzollern, que é a família que governou a Prússia. E embaixo tem uma cruz, a famosa cruz de ferro, né? Que é uma importante condecoração dos soldados alemães depois do século XIX, quando eles venciam guerras, os mais exemplares ganhavam isso. Um homem que infelizmente ganhou também essa cruz de ferro foi Adolf Hitler. Quando eu vou para o Portão de Brandemburgo, eu conto muita história. É o símbolo nacional, né? Então tem muito que contar aí. Sim, de vitórias e tudo. E também toda essa época que Berlim ficou dividida, o portão era uma parte da divisão, né? O portão ficava no meio daquilo que eu chamo de linha da morte do Muro de Berlim. Ele ficava na parte oriental,
perdido, ninguém podia chegar perto dele. Hoje, as pessoas têm o privilégio de poder passar por ele, né? Passar por ele, por isso que é tão emblemático. Né? Justamente. Berlim é uma cidade linda, né? Mas aqui já tem uma outra cidade que fica próxima a Berlim, que é Potsdam, né? Isso, são 30 quilômetros de distância só. E o que é que se visita em Potsdam? Então, Potsdam é, na verdade, uma cidade palaciana. Um nome possível para Potsdam, né, um apelido que se dá para Potsdam é Versalhes do Norte. Uhum. Porque a mesma coisa que fizeram os reis, né, o Luís XIV ele fez lá em Versalhes, passou a viver em Versalhes e governar de Versalhes, o Frederico II, no século XVIII, resolveu transformar Potsdam na cidade, a segunda cidade de residência da família real prussiana, e ele vivia lá, daí ele construiu um palácio, ele construiu 2, na verdade, né, o famoso Sanssouci, depois o Neues Palais, e daí virou moda, olha, pronto. Não está no Parque Sanssouci, o belo Parque Sanssouci, né? Que é um parque de estilo hoje híbrido, mas originalmente foi construído com paisagismo francês, né? Toda aquela beleza de desenhos geométricos no verde, né? Tudo muito calculado. Depois virou uma parte inglesa também, que parece bosque natural. E esse palácio aí é o segundo palácio que o Frederico II construiu. Ele falou assim, eu vou mostrar que eu tenho poder. O dele tem 12, ele construiu para ele um palácio de 12 cômodos. Esse tem 400. Meu Deus! Esse é o Neues Palais. Vejam que eu estou falando uma palavra que é meio alemã, meio francês. É o novo palácio, né? Neues em alemão, Palais francês, porque obviamente todo mundo falava francês em todo lugar na Europa até o século XIX. Sim, E não foi aqui que foi assinado alguma coisa no final Não, boa pergunta. Você está perguntando do Tratado de Potsdam, né? Isso. O Tratado de Potsdam, a Conferência de Potsdam decidiu pela divisão da Alemanha em 4 setores, que no fim levou à construção do Muro de Berlim, né? Então, eu acho que visitar Potsdam tem muito a ver com também você complementar a história e entender da onde vem a construção do Muro de Berlim. Começa tudo entre os dias 16 de julho de 1945 e dia 1º de agosto de 1945, quando o Churchill, o Stalin, né, o Churchill inglês, o Stalin, o soviético, e o Truman, o americano, eles se encontram no Palácio de Seligenhof, foi o último palácio. Esse mesmo. Esse é o último palácio a ser construído. E ali eles decidiram, então... Decidem pelo destino da Alemanha, né? Pela divisão da Alemanha e todo o final da Segunda Guerra. Da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, um dia em Potsdam é espetacular, porque é uma cidade que, só para você ter uma ideia, Berlim tem 40% de verde. De todo o território, dos 1.000 quilômetros quadrados que tem a cidade, que é uma cidade grande. E Potsdam tem 70% de verde. Então, no meio da cidade, parece que você está numa cidade pequenininha. É uma cidade pequena, mas é linda, linda. É uma joia. É uma joia. E aqui nós temos Bremen, que também fica... No norte, né? Fica próximo também, né? Não fica tão... Na verdade, por exemplo, se você quiser passear pelo norte da Alemanha, e se você começa em Berlim, daí em algum momento você vai cair ali em Bremen, né? E Hamburgo e Lüneburg, que são cidades próximas, né? Bremen é uma cidade... Essa é a prefeitura de Bremen. Eu não sou guia local em Bremen, tá bom? Agora eu só vou falar o conhecimento de guia acompanhante. Mas Bremen é uma cidade espetacular porque, junto com Hamburgo e Berlim, são cidades-estado, né? Elas são unidades federativas, como vários estados da Alemanha. São 16 estados na Alemanha, e Bremen é unidade federativa, como Berlim e como Hamburgo. E Bremen é uma cidade da antiga Liga Hanseática. Exato. A Liga Hanseática era meio que uma União Europeia do século XIII. Comerciantes do século XIII, né? Tem Começa exatamente. Correto, correto. Em Bergen, na Noruega, tem aquelas casinhas
da Liga Hanseática também. Começa lá em cima, né? E eles têm um estilo específico de construção, que daí vai valer. Eu lembro que você tem foto aí de Lüneburg. Lüneburg tem cara de cidade da Liga Hanseática, e essa prefeitura, volta só nesse aqui, porque a prefeitura é do século XIV, é uma das únicas prefeituras que não foram destruídas das cidades grandes dos bombardeios. É uma joia também, é uma mistura gótica e renascentista, mas é espetacular essa prefeitura. Não tem muito que ver em Bremen, é assim, meio-dia de Bremen já tá bom. Ou um dia no máximo. Mas é espetacular. Muito bonito. E aqui nós temos Erfurt, né? Isso. Erfurt, daí já é ao sul, né? Ao sul de Berlim, no estado da Turíngia. E para quem for, então, por exemplo, já começar a descer, por exemplo, quer fazer Berlim e daí vai para Munique, pode passar no meio do caminho, ou por Leipzig, ou por Erfurt, né? Erfurt é muito bonitinha. Na verdade, quando eu cheguei na Alemanha, eu cheguei nessa cidade. Eu morei 3 meses aí. Nem me pergunte como eu caí aí, mas eu caí aí. Foi onde eu arranjei meu emprego na época. E essas são duas a catedral à esquerda, gótica. Vocês estão vendo? Aqui tem umas janelas enormes, né? A da direita, ela é românica, ela é mais antiga ainda. São 2 igrejas. Erfurt é uma cidade importante. Quando a gente fez o passeio, né, com o grupo de Lutero em 2017, a gente passou nessa cidade porque Lutero ele se converteu em Erfurt ao cristianismo. Ele não acreditava em Deus. E daí ele estudou aí. Ele foi monge em Erfurt. Para os luteranos, Erfurt é uma cidade bastante importante. E para quem gosta também de mercadinhos de Natal. Erfurt, depois tem outras cidades tem várias cidades da Alemanha que tem esses mercadinhos de Natal. E Erfurt é a maior, junto com Nuremberg. Nós temos um roteiro que faz, a gente tem que relançar esse roteiro, que faz os mercados de Natal na Alemanha. Quem sabe para 2021 a gente faz isso. E aqui é uma fotinho desse grupo de 2017 que tu estava falando, esse grupo que fez o roteiro dos Caminhos de Lutero, em comemoração aos 500 anos da Reforma Luterana, e eles estão numa cervejaria, né, que tem muito... na Paulana, mas eu só não me lembro em que cidade. Pois é, eu também estava tentando procurar ali qual era a cidade. Mas, podia ser Berlim, mas é que Paulana, que é uma cerveja, não vai ter só aqui, entendeu? Então, é difícil... decidir onde está isso. Qual é? Aqui a cidadezinha que tu falou, Lüneburg. Lüneburg é espetacular, é uma joinha, era uma cidade riquíssima. É muito curioso que eu sempre falo quando estou acompanhando grupos pela Alemanha, porque Berlim hoje é a cidade mais importante, né? Com seus 3,5 milhões de habitantes, etc. No século XIII era uma cidade, era um pântano, né? E Lüneburg, por exemplo, ou Bremen, ou Hamburgo, ou Lübeck, são cidades da Liga Hanseática, que tinham sal, tinham peixe, tinham tantas coisas tão importantes para a época. Lüneburg era uma superprodutora de sal, né? E daí, olha as casas do estilo hanseático à direita, né? Nesse canalzinho. Essas casinhas que lembram essas casas de Bergen, que eu falei também, né? Justamente, da Liga Hanseática. Lüneburg fica a 60 quilômetros de Hamburgo. Sim. Mas agora, Mauro, né, muitas cidadezinhas na Alemanha que são essas descobertas, assim, né? Uhum. E tem essa arquitetura e várias cidades da Alemanha que são uma joia, como tu falou, né? Os alemães falam Fachwerk. Alguém só comentou aqui uma coisa, que Bremen é conhecida como pelo Conto dos Músicos de Bremen. Sim, a Loni falou isso. Oi, Loni. Né? E o que são os músicos de Bremen, Mauro? Os músicos de Bremen é uma história dos Grimm, eu acho. Eu não conheço muito. Os irmãos Grimm são muito importantes na literatura alemã, porque eles são importantes para a unificação da língua na Alemanha, né? Assim como foi o Lutero, inclusive. Lutero, a primeira tradução para o alemão da Bíblia, né, foi do Lutero. E imagina, foi a primeira obra literária lida em alemão
né? E então ele é super importante para o idioma que se fala hoje na Alemanha, assim como os irmãos Grimm. E eles contam muito, são muitos contos, muitos. Engraçado que eu nunca... Eles contam esses contos para mim, eu não lembro desses. Tipo, eu lembro de João e Maria, eu lembro de um monte de coisa, mas eu não lembro dos contos. E tem o tal do conto dos músicos de Bremen, que são 4 animaizinhos. Talvez a Loni ou Loni? A Loni Agostinho. Nossa, a Loni podia lembrar. Eu acho que tem um burro, tem um galo, um porco e tem mais exatamente. um. Isso. E eles parecem um monstro. E eles... O sonho deles era ir para Bremen, mas eles nunca chegaram em Bremen. Então, seguinte. E aqui nós temos Hamburgo, né? Bela. Vier para Berlim, dá para ir para Hamburgo, na boa. Tem um trem, 1h15. E Hamburgo normalmente não faz parte dos roteiros turísticos, né? Hamburgo é mais lembrada pelo comércio, né? Pelo porto de Hamburgo, né? Não entra no roteiro turístico e é uma cidade super bonita também. Nossa, para mim, junto com Munique, das cidades mais lindas, quando fala de cidade grande, claro, né? Sim. Hamburgo é uma cidade de quase 2 milhões de habitantes. Né? Ou seja, não é pequena. A Valesca colocou aqui que é lindo demais Hamburgo, né? E é uma cidade que mistura mais o moderno com o antigo, né? Tem bastante coisa antiga lá ainda. Não antiga século XV, mas tudo é século XIX na Europa em geral, né? Sim. Sabe que os alemães gostaram de reconstruir, né? Você veja essa bela, essa é a prefeitura de Hamburgo. E aqui é a Filarmônica do Elba. O rio que desemboca em Hamburgo é o rio Elba. E essa filarmônica só custou 800 milhões de euros. Nossa. Ela é muito bela, de qualquer maneira, né? Porque ela junta... Veja que a base dela lembra a arquitetura asiática, né? E depois em cima é o vidro, mas parece como se fosse uma onda... obviamente da água, mas também uma onda da frequência sonora. Então e por dentro é um show. Tem hotel, tem de tudo. Ela é um quadrado, mas ela tem uma leveza, né? O Dani, que está assistindo aqui com a gente, ele é arquiteto, também deve estar adorando essas... É uma obra muito bonita, né? Eu não sou arquiteto, Dani, desculpa, mas eu tento falar um pouquinho. Eu sempre gosto dos arquitetos dos grupos, porque eles me ajudam. Mas assim, o que transmite, eu também não sou, né? Mas assim, o que transmite para a gente é uma leveza, né? Uma construção grande, imponente, mas com parece que é água ali em cima, né, Aide? Exato, parece ondas, né? Muito bem. E aqui, então, vamos passar por uma outra região, que é a região do Reno. Essa, sim, eu acho que é uma região bem turística, né? A maioria dos roteiros que a gente tem pela Alemanha faz essa região do Reno. Inclusive, esse grupo que foi transferido agora para 2021 faria um cruzeiro. Isso é um roteiro muito legal, né? De fazer um roteiro, um cruzeiro pelo Rio Reno, dormindo nos navios, né? São navios de rio que fazem desde Colônia até Heidelberg, acho que ele vai até Estrasburgo, né? Ia de Colônia até Estrasburgo. E até tu acompanharias esse grupo, né, Mauro? A parte terrestre, né? Fique bem claro. Sim. Desembarcando em Estrasburgo, eles conheceriam a parte da Floresta Negra e terminaria em Munique, né? Então, é uma parte que une o cruzeiro e a parte terrestre também, nessa parte do sul da Alemanha. E essas cidadezinhas ao redor do Reno que são fantásticas, né? Tem muitas, né? Você pode parar, uma sugestão que eu sempre dou, né? Eu tenho meu site Pela Alemanha, por exemplo, eu escrevi, se você quiser ir para Bonn, pega daí um bar que, por exemplo, você pode parar em Bar Arar, que é onde você pode fazer degustação de vinho, né? Ou, se você quiser, você pode simplesmente fazer todo o caminho. Lembre que também o nosso grupo de 2017 fez um passeio que foi de Bingen. A gente tinha saído de
da região de Heidelberg, tá? E daí a gente foi para essa cidadezinha chamada Bingen, pegamos um barco por 4 horas até Koblenz, né? E daí a gente seguiu viagem. Que esses são os passeios que se faz, passeios de uma tarde, de algumas horas, né, de um dia pelo Reno, né? Eu vou voltar aqui no mapinha só para as pessoas terem uma ideia, né? Então, se vai de uma cidade até outra, né? Vocês foram de Bingen, que fica um pouquinho depois de Heidelberg, e depois você está vendo, no mapa você vê Koblenz ali em cima. Isso, né? E tem essa cidadezinha de Riedesheim, que é muito bonitinha, que também se faz uma parada, acho que tem alguns, depois tem umas fotos de alguns grupos que passaram também, né? Na verdade, dos vinhos, né, a uva ali, né, é o Riesling, né, o que produz o vinho Riesling. Aí a vinícola, né, eu não tenho nem ideia que cidade é essa, mas... eu não são muitas cidades pequenininhas, bonitinhas, né? São muitas cidades, e em cada cidade tem um castelo ou uma vinícola, né? Ali nessa foto a gente consegue ver as parreiras de uva, né? Que é a uva branca, vinho branco, né? As pessoas pensam em Alemanha, pensam só em cerveja, mas essa região da Alemanha é produtora de vinho, né? Do Riesling, do famoso Riesling, né? É um passeio... tem Se você voltar no mapa, ID, tem várias cidades ali que a gente pode pelo menos sublinhar rapidamente. Tipo, veja, por exemplo, se você começa em Colônia, só ali já tem a bela catedral, né? Colônia vale muito pela catedral gótica, foi a maior construção da Europa até a construção da Torre Eiffel. Eu tenho umas fotos, depois, mais adiante, tem umas fotos da catedral ali. E daí, por exemplo, você falou de Rüdesheim, mas tem aí também Heidelberg. Heidelberg é uma cidade espetacular, né? Talvez 1 ou 2 dias, porque é necessário visitar. É uma ruína, mas é das ruínas mais espetaculares de se visitar, e a vista que se tem da cidade, do Palácio de Heidelberg, do Castelo de Heidelberg, né? Melhor falar de castelo. E é uma ruína que tem muito você aprende muito com os estilos, inclusive de arquitetura ali, desde a época da construção do castelo no período do gótico tardio, depois vem o Renascimento, vem o Barroco, vem já não tem mais, acabou no Barroco, porque daí o bicho vai ser destruído pelo Luís XIV. Mas Heidelberg é espetacular, né? Que mais? Que outra cidade tem ali? É que tem algumas cidades fora. Estrasburgo é na França e obviamente Stuttgart, né? Mas não sei, é uma cidade. É mais interessante visitar, por exemplo, o lago, o Bodensee, né? O lago de Constança também, que é espetacular, um belo passeio de barco por ali. Eu acho que a parte mais bonita do Reno é entre Koblenz e Estrasburgo ali, né? Ou entre Colônia. É esse mesmo. É a parte mais cheia de curvas, né? E belas cidades em todo o trajeto que se faz de barco, né? Esse passeio de um dia, eles vão, inclusive, falando, né, durante o passeio, falando sobre os castelos e as construções que tem em volta, né? E aqui está a foto de Colônia, ali está a catedral que eu estava falando, Mauro. Sim. A catedral gótica. E Colônia também é uma cidade de feiras, né? Nunca estive lá para a feira. Hannover é mais forte, viu, ID? Hannover é a cidade das feiras, mas toda cidade alemã vai ter. Por exemplo, Berlim tem... por exemplo, a maior feira de turismo do mundo é Berlim. É em Berlim, né? Ou seja, a Alemanha recebe muitas feiras, porque, por exemplo, Frankfurt era uma cidade, desde o século XIII, por onde passava muita gente. Então, tinha feira. Leipzig. Colônia provavelmente entra nesse bolo aí, porque está às margens do Rio Reno. Então, devia ter alguma importância aí, mas não é a mais importante. Mas que deve ter alguma feira por ali, sem dúvida tem. Isso sempre tem. Mas a parte mais bonitinha da cidade é a parte em volta da catedral. A catedral, o calçadão. Que os tours em geral, por exemplo,
as guias brasileiras com que eu trabalho ali, por exemplo, quando eu acompanho grupos e levo, elas fazem realmente, se concentra principalmente na catedral, porque a catedral é alguma coisa, né, das mais importantes da história da arquitetura do mundo, né, não é só, não é da Alemanha só. E daí a cidade foi muito destruída, né? Você sabe por que a catedral não foi destruída? Não. Porque era uma referência para bombardeio. Então, para os ingleses bombardearem a cidade de Colônia, eles mantiveram a catedral porque era a referência mesmo. Era o ponto de referência. Para saber onde estava a cidade. Para jogar as bombas, justamente. Que horror. Nossa, que época, né? Mas, então, aqui, na região... Então, aqui que a gente estava falando de feiras, né? Essa região de Frankfurt é a região mais de negócios, né, da Alemanha, junto com Hannover, então. Aí, Hannover, olha que coisa mais louca do mundo. Os ingleses, os Windsor, vêm de Hannover. A Rainha Elizabeth, a família da Rainha Elizabeth é da Casa dos Hannover. Ou seja, os caras que governam na Inglaterra são de origem alemã, né? E essa foto aqui foi tirada em Herrenhäuser, que é, na verdade, assim como o Luís XIV fez Versalhes, assim, agora, como vocês já sabem, que o Frederico II fez Sanssouci, que é aquele palácio, né? A gente já visto um dos palácios no Parque Sanssouci. O Herrenhäuser era da família dos Hannover. Sim, né? Uma cidade de bastante importância. Sim. Importância, principalmente no período barroco. Esse aqui não é Hannover. Esse aqui é Hamburgo. Mas essa bela... Os alemães queriam que Hamburgo fosse uma Veneza. Uhum. Bom, é isso. Só queria comentar por essa foto. Que essa foto está no lugar errado, né? Esse é Hamburgo, e Hamburgo tem canais também, né? Tem. Tinha, não tem mais tanto. Então aqui, ó, esse é o grupinho do roteiro dos Caminhos de Lutero, que tu acompanhou em 2017. Eles estão bem na porta. Essa porta aí, dizem que a lenda diz, não se sabe se aconteceu, não é nessa porta, mas em 1517 as 95 teses do Lutero teriam sido pregadas nessa porta, na igreja, na Hofkirche, né? Na igreja do palácio. Sim. Aí que o Lutero colocou lá as teses e criticou a igreja. E qual é a cidade dessa foto? Wittenberg. Fica a 100 quilômetros de Berlim, bem pertinho. Aqui também é mais uma foto desse grupo. Ali o Mauro com os casais do nosso jovem, grupo. Mais jovenzinho, né? 3 anos mais jovem. 3 anos. Mas já com cabelos brancos. Aqui também, o pessoal tomando uma beer. Separei algumas fotos. E agora, então, finalizando com o sul da Alemanha, né? Que também é uma região, assim como essa parte do Reno, também é uma região com muitas cidades, né? Turísticas. Aqui, Würzburg, que é também... Würzburg era um bispado, né? Na época do Sacro Império Romano Germânico, que é o primeiro império alemão que ruiu em 1806. E o bispo da cidade, portanto, quem governava em Würzburg era um bispo. E ele tinha uma residência de estilo barroco, que é a residência mais linda que eu já vi, que é um palácio, né? É o palácio mais lindo da Alemanha. Da Alemanha é o barroco mais lindo que eu vi. Fica a 100 quilômetros, 130 quilômetros de Frankfurt. Então, eu tive um grupo, uma família, isso foi agora, no final do ano, para você entender. A gente fez Frankfurt, eles chegaram em Frankfurt, obviamente, fomos para Würzburg, e depois eu acho que você vai trazer Rotenburg ob der Tauber. Né? Então, foi esse o caminho. Olha aí a residência, essa é a residência em Würzburg. Aqui está Rotenburg. Justamente. Rotenburg fica nessa rota romântica. Rota romântica, né? Fica. O nome é doido, né? Rotenburg ob der Tauber. Porque tem outras Rotenburg, né? Essa justamente. É a Rotenburg que fica no Rio Tauber. Rio Tauber. Rotenburg é uma cidade muito bonitinha, né? E aqui que tem também os mercados de Natal, né? E tem aquela loja famosa para comprar coisas de Natal, né?
A Christkindlmarkt, né? E outra coisa, é bem interessante ver nessa foto que o estilo arquitetônico é muito ainda medieval, né? É a construção dos, como chama em português? Einsteimel, né? Einsteimel, isso. Que em alemão é Fachwerk. Né? Fachwerk é o termo Einsteimel, e tem muito em Rotenburg. Que parecem casinhas de boneca, né? Parece uma cidade de faz de conta, né? Justamente. E tinha uma época que essa Christkindlmarkt só existia na cidade de Rotenburg. Agora tem em Wiedesheim também, tem em outros lugares da Alemanha, né? Em vários lugares da Alemanha. Ela é originária daqui, aonde se compram os enfeitezinhos de Natal. De Natal. E aqui, Mauro? O Zugspitze é o nome da maior elevação alemã, né? Nós já estamos, na verdade, o que aconteceu? Algum grupo que eu levei, essas fotos eu tirei e passei para a ID, e na verdade a gente estava no castelo de Neuschwanstein, que vai vir logo a seguir, e a gente seguia para Innsbruck, que é uma cidade muito linda, né, na Áustria já. Então a gente estava já no território austríaco, passando pela Áustria, mas a gente via as montanhas na Alemanha, os Alpes alemães. E aí é a maior elevação alemã. Daí a gente parou para almoçar bem aí embaixo, né? Por isso eu tive a possibilidade, né, a chance de tirar essa foto, né? Ficou até modestamente ficou até bonita, né? As montanhas, elas são muito fotogênicas, né? Mas as suas fotos são muito bonitas, as fotos que o Mauro tirou aqui, pessoal, tem fotos lindas. Todo guia turístico é fotógrafo também, né? Acaba tendo uma outra visão, né? Mas agora a gente fica imaginando aqui almoçar com essa vista, né? Que saudades. Ou pode subir também, você sabe que tem os teleféricos para chegar lá no topo. E daí dá para ver neve, né? Acho que lá é um lugar que sempre de tem... De neves eternas, sim. Neve eterna, né? E esses são os Alpes, né? Que ficam entre o sul da Alemanha. É bem na fronteira, né, a ideia? É bem na fronteira Alemanha-Áustria. Se sai de Munique para ir para Innsbruck, tem que passar pelos Alpes, né? Indo numa linha. Tem, necessariamente. Porque Innsbruck é justamente, comparando Viena, é numa região mais baixa, né? Mas daí não tem jeito, você vai ter que passar pelas montanhas aí para chegar, se você sai de Munique, né? De Munique dá para fazer Salzburg também, né? E aqui, assim, aqui que tu estava falando, o Neuschwanstein, que é o castelo, que é do um castelo... Do Ludovico II, né? Segundo, isso. Que é um rei... bem louquinho. Meio louco, né? Você sabe que esse mesmo grupo que eu fiz, a gente fez também um outro palácio dele chamado de Lindenburg. E foi impressionante, porque ele copiou o barroco, neobarroco, século XIX, mas é de tirar o fôlego. Já esse é mais castelo medieval, né? Pelo tamanho, por estar numa elevação. Medieval, mas foi construído no século XIX. Isso. Né? Sempre quando eu estou dizendo medieval, eu quero dizer estilo, porque século XIX é a volta ao passado, né? Exato. É o romantismo, né? Então mas é muito bonito, né? E no meio da paisagem, assim. Füssen é a cidade. Isso, E esse castelo foi inspiração até da Disney World, né? Da Cinderela que tem no parque da Disney. E aqui as meninas que estão aí assistindo com a gente também, algumas delas, no pé do castelo, né? Sim. Na base do castelo. Porque tem um trecho para se caminhar até o castelo, que pode ser feito também com uma charrete, né? Como é que é feito? Você pode fazer com ônibus, tem um ônibus você fica esperando ali. Do lado para subir com o ônibus tem uma charretinha. E também dá para fazer a pé. Para quem quiser, né? Para quem quiser praticar esporte. Para quem está em forma. E aqui chegamos a Munique, então, né? Capital da Bavária, né? Cidade riquíssima. Ótima comida.
cidade de gente jovem também, né? Acho que assim como Berlim, né? É uma cidade bem... É bem agitadinha. É a terceira mais populosa, né, da Alemanha, depois de Hamburgo. Então, Berlim, Hamburgo, Munique. E é outro mundo. As pessoas é muito difícil muitas vezes entender a Alemanha, porque Munique era até 1806 era uma cidade que pertencia a um outro reino. É muito difícil entender, mas não existia a Alemanha, mas a Alemanha tinha um monte de reino, né? E Berlim era a capital da Prússia e Munique era a capital da Bavária, né? O rei Ludovico ele é Wittelsbach, ele não é Hohenzollern. Hohenzollern é a família da Prússia. Wittelsbach é a riquíssima família da Bavária, né? Sim. Que só está na Alemanha ou no território germânico só debaixo dos Habsburgo, da Áustria, né? Sim. É uma coisa legal, eu gosto muito de falar dessas coisas quando a gente está junto, né? Para entender um pouco também o contexto histórico, né? Quem mandou construir ou em que época foi construída. Isso é a prefeitura lá na Marienplatz, né, em Munique. Essa foto é legal, que mostra bem todo esse conjunto, né? A prefeitura, e à esquerda está a Frauenkirche, a igreja da Nossa Senhora, que é a maior elevação da cidade. É proibido construir qualquer coisa mais alta que a Frauenkirche na cidade de Munique. E aqui a gente consegue ter uma visão que às vezes lá, né, a gente não consegue tirar uma foto assim, acho que isso é uma foto aérea, né? Aí é o palácio. É o palácio dos Wittelsbach. É o Hofburg, né? Isso. Hof é corte em alemão. E esse não é o palácio que o Hitler também, assim, na época onde ele... Não era aqui que se faziam os desfiles na frente também? Não, é Nuremberg. É Nuremberg. Não, tá, me confundi. Nuremberg, que era a cidade do partido, né? Mas desfile tinha por todo lado a ideia, né? Mas Munique ficou sendo, na época do nacionalsocialismo, era uma cidade, por exemplo, onde aconteciam as mostras de arte degenerada. O que eram? O Hitler colocava num museu aquilo que era o ideal da arte nacionalsocialista, dizia, isso é arte, e daí ele colocava o Picasso, ele colocava todos os grandes pintores modernos no outro museu. Todo mundo ia nos outros museus, mas ficava caladinho para não dizer, para falar, não, é ruim mesmo, mas na verdade por dentro estava falando, olha que coisa maravilhosa. Nós estamos vendo Picasso, nós estamos vendo os grandes pintores modernos, mas a gente tem que falar que é ruim. Sim. Era bonito. E aqui também uma foto de um dos grupos nossos, de 2015, na Marienplatz. E aqui, para terminar, então, essa foto do Mauro, uma foto lindíssima. E o Mauro podia trabalhar como fotógrafo também. Não mesmo. Eu sou bom, eu sou como guia turístico, eu sou melhor. Como fotógrafo, tu é um bom guia. Isso, é assim que fala. O português piorou um pouquinho, mas depois que eu voltar a falar mais português... Tem que ter mais grupos de brasileiros aí para treinar o português. Mas essa foto é em Munique também, né? As fotos da catedral, das torres, né? Da igreja. Da igreja da Nossa Senhora, sim. Nossa, já passamos bastante aqui passamos uns... Nem percebeu a ideia, mas está uma delícia conversar. Muito bom, né? O pessoal participando também, bem legal. Mas acho que a gente fez um bom passeio pela Alemanha, né? Bom nesse tempo agora que a gente não está podendo visitar os lugares, viajar um pouco dessa maneira, né? E vamos voltar para a Alemanha também, né? A Alemanha a gente não precisa se visitar uma vez só, pode se visitar mais vezes, né? Porque tem tanto que se visitar, né? É isso aí. Mas é isso, então, Mauro, da minha parte, muito obrigada. Obrigada pela tua disponibilidade, obrigada por compartilhar o teu conhecimento conosco, né? Acho que foi uma conversa bem rica, e isso que é importante, é isso que a gente procura também na Paralelo 30, é não só trazer a parte
do visitar as cidades, mas é trazer conteúdo também, né? Que a gente aprenda com isso. Eu acho que tu faz isso muito bem. Obrigado, Aide. Eu desejo, principalmente para todos vocês aí, muita força, porque é um momento terrível para todo mundo, né? Em todo lugar. Aqui também é difícil, mas aí vai o meu desejo, porque eu sou brasileiro, então eu me identifico com vocês aí. Sim, né? Fiquem bem, cuidem-se, né? Todos vocês. Quero ver tudo que tem que vir, que vem o ano que vem, né? Sim, com certeza. Estamos nos cuidando e logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai retomando a nossa normalidade. O pessoal que estava assistindo a gente, muito obrigada também, obrigada por compartilhar esse tempo de vocês conosco. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Mauro. Bom final de noite para ti. Nos falamos logo, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.